Olá, tudo bem? Aqui é o professor Henrique. Vou rapidinho aqui, direto ao ponto. Vamos falar hoje sobre a Lei 8.069 de 1990, que trata do que? Do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem. Estatuto da Criança e do Adolescente, eu vou deixar com mapinha, com um organograma para vocês. Vou falar rapidinho aqui, com base nesse mapinha, e depois eu vou passar as lâminas para vocês poderem acompanhar, tá bom? Mas isso não substitui a necessidade de vocês lerem, tá bom? Leiam pelo menos as lâminas que eu estou disponibilizando nessa apresentação que foi produzida pela professora Luana, tá bom? Então vamos lá. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele trata de um conjunto de leis específicas que tem como objetivo principal assegurar os direitos e deveres de crianças e adolescentes que residem no Brasil. Vamos lá, direto para o artigo 1º. O artigo 1º dirá para nós, apresentará para nós o conceito de que a proteção à criança e ao adolescente é uma responsabilidade de todos nós, e é disso que se trata o Estatuto da Criança e do Adolescente. E ele vai dizer no artigo 2º quem são considerados crianças e adolescentes. Portanto, está expresso no artigo 2 do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, que crianças são aqueles indivíduos de 0 a 12 anos incompletos. E quando se completa 12 anos, então passa a ser adolescente. E vai ser adolescente até quando? Até os 18 anos de idade. Com 18 anos completos, então esse indivíduo passa a ser considerado adulto. É bom esclarecer que, para alguns critérios muito específicos no ECA, a condição de analogia à menoridade pode ir até os 21 anos de idade, tá bom? Mas nós não vamos tratar disso aqui, mas você pode pesquisar jogando no Google, que vai ficar bem facinho para você entender, tá bom? Vamos lá. Quando nós falamos de criança e adolescente, a criança de 0 a 12 incompletos e o adolescente de 12 a 18 anos, significa que essa faixa é a faixa que está compreendido o objetivo, o objeto do Estatuto da Criança e do Adolescente. E nesse ínterim aí, nós temos quem? Nós temos o emancipado, ou seja, o indivíduo com 16 anos pode receber a emancipação legal. E quando ele recebe a emancipação legal, ele não se torna um adulto, ele continua sendo um adolescente, ele apenas passa a ser o responsável pela tua vida, pelas suas responsabilidades civis, tá bom? Então ele não se torna adulto, ele continua sendo um adolescente. As crianças e os adolescentes, conforme o artigo 3º versa, gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. E isso estará repetido em outros artigos do ECA. Sim, porque é importante esclarecer que é baseado no princípio de proteção e no direito à dignidade humana que nós estabelecemos as leis que protegem a todas as pessoas, e esses direitos são também garantidos para as crianças e adolescentes. E essas garantias que estão previstas no ECA são deveres da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público. Portanto, todos devem cuidar das crianças e dos adolescentes. Não interessa se é seu consanguíneo, se é seu filho, se é seu parente ou se é um estranho. Quando a dignidade, a segurança, a proteção, a integridade física ou algum direito desse indivíduo, seja ele criança ou adolescente, estiver em risco, não é possível haver negligência. E a negligência é penalizada por lei. Não é só aquele que comete a agressão, a infração, o abuso ou o ato ilegal contra a criança ou adolescente. Quem tem ciência e não age para impedir isso, então é também solidário e será punido na forma da lei, tá bom? Vamos ver aqui alguns dos tópicos do nosso Estatuto da Criança e do Adolescente. No capítulo 1, ele versará sobre o direito à vida e à saúde. No capítulo 2, ele versará sobre o direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. No capítulo 4, ele versará sobre o direito à educação e à cultura e ao esporte e ao lazer. E no capítulo 5 versará sobre o direito à profissionalização
e a proteção no trabalho. Aí você vai me perguntar assim, professor, como pode? Está errado esse negócio, o senhor errou, dessa vez o senhor deu mancada, hein? Porque jovem e criança não trabalha, tá certíssimo você, jovem e criança não trabalha, mas é previsto na lei que o jovem possa trabalhar na condição de aprendiz, está no ECA, e se ele estiver com 14 anos e tiver autorização dos seus responsáveis, dentro de uma jornada menor do que o do trabalho comum, do trabalhador comum, o jovem pode trabalhar na condição de aprendiz, mas somente com 14 anos, ou seja, como adolescente. Lembrando-se que do 0 aos 12, criança, dos 12 em diante, adolescente. Portanto, esse adolescente com 14 anos já pode exercer uma atividade profissional, tá bom? E nessa atividade profissional, ele tem de ser protegido, ele tem o direito a ser profissionalizado e tem o direito a ser protegido nas suas funções. É por isso que nós vemos, não só nos programas de jovens aprendizes, mas também no esporte. Quem já não ouviu falar de esse jovem aí que joga no Santos, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras, tá lá desde os 14 anos, mas está lá desde os 11, 12, 8 anos, e com 14 anos ele já assina o primeiro contrato profissional. Ele não assina antes porque não pode, mas com 14 anos ele já assina o primeiro contrato profissional dele, tá bom? Aqui nós vamos falar sobre as disposições preliminares que nós já abordamos. Aqui ele vai mostrar na lei que é dever da família, da comunidade, da sociedade, do poder público assegurar com absoluta prioridade o direito relativo à vida, saúde, alimentação, educação, esporte, lazer, profissionalização, cultura e dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária a todos os jovens e crianças, adolescentes e crianças. E a garantia da prioridade envolve a proteção em qualquer circunstância, a precedência em atendimento nos serviços públicos de toda a natureza e a preferência nas políticas sociais e cuja destinação seja privilegiada de recursos públicos. Portanto, tudo que tiver recurso público, dinheiro público, a prioridade é do jovem e do adolescente, em qualquer instância ou circunstância. É proibido qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão contra a criança e o adolescente. Qualquer atentado aos seus direitos fundamentais será punido na forma da lei. Na interpretação da lei, ali há a descrição do que são essas violências, tá bom? Capítulo 2, do direito à liberdade e do respeito à dignidade. Crianças e adolescentes têm o direito à liberdade, ao respeito à dignidade, como pessoas em desenvolvimento, sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos pela Constituição e pelas leis, e por serem, então, sujeitos de direitos e em desenvolvimento, gozam da proteção do Estado e é obrigação de todos protegê-los. É por isso que atividades ou práticas degradantes, violentas, agressivas, traumatizantes contra esses indivíduos é proibida e é punida na forma da lei. E o direito à liberdade inclui o ir e vir, o estar nos lugares públicos, logradouros ou ruas públicas, nos endereços públicos, o direito à sua opinião, o direito à sua crença de culto religioso, brincar, praticar esporte, divertir, participar da vida familiar e comunitária e buscar o refúgio, auxílio e orientação. Tudo isso é previsto para a criança, lembrando que nesse direito de ir e vir, a criança, por gozar de proteções inerentes às funções do pai, da família e dos pais, e da família, existem alguns regramentos para esse ir e vir. Então a criança não vai para onde quiser. Não dá para a Luísa falar assim, papai, mamãe, estou indo para o Canadá. Não dá. Para ela ir para lá, ela precisa estar acompanhada dos dois pais, ou então do pai, ou da mãe, ou do responsável legal, desde que com a autorização reconhecida em cartório, firma em cartório, para isso, tá bom? Ela precisa ter a autorização para encaminhar, ou então uma autorização judicial para fazer essa viagem ao exterior com a criança. Com um dos pais ou um dos responsáveis. Claro que se estiverem os dois pais, isso é dispensável, isso só é obrigatório quando está com um dos dois. Mas você sabia que, por exemplo, para sair da cidade, a criança precisa da autorização por escrito dos pais?
ela não pode sair sem um adulto acompanhando, sem um tutor, sem um adulto responsável acompanhando e sem uma documentação por escrito dos pais. Muita gente não sabe disso, mas é previsto no ECA, é lei. Também a criança tem o direito ao respeito à sua inviolabilidade da sua integridade física, psíquica e moral. E também tem o direito à preservação da sua imagem, da sua identidade, da sua autonomia, de seus valores e crenças. Todos têm o dever de zelar pela dignidade da criança e pelo cumprimento de todos esses direitos. E as crianças e os adolescentes têm o direito de ser educados sem castigos físicos. Inclusive, cabe o direito às crianças e adolescentes ou aos seus responsáveis de contestarem as notas ou resultados avaliativos, portanto, tanto no sentido de promoção ou no sentido de reprovação, os pais e os próprios adolescentes podem fazer, até a criança também podem fazer a contestação desses critérios, tá bom? As crianças e os adolescentes têm direito à educação plena e ao desenvolvimento pleno para o preparo para a cidadania, qualificação para o trabalho, conforme está lá no artigo 205 da Constituição e também na LDB, tá bom? Então tem o direito pleno ao acesso à educação, garantido com igualdade de condições, respeito por educadores, pela contestação de critérios avaliativos, organização em entidades estudantis, grêmios, tanto faz, e acesso à escola pública e gratuita. Essas instituições devem garantir medidas de conscientização, prevenção e enfrentamento ao uso de dependências e drogas ilícitas e, inclusive, a extensão do ensino médio, creche, pré-escola, o acesso aos níveis mais elevados do ensino noturno, programas suplementares e atendimento do ensino fundamental. Tudo isso deve ser garantido para a criança. Os pais têm a obrigação de matricular os seus filhos na rede regular de ensino e, inclusive, as crianças têm o direito de serem matriculadas em escolas a mais próxima da sua casa e na mesma escola que um irmão que estude e esteja na mesma faixa ali, que seja atendido por aquela escola. Então a criança tem o direito a ser atendida nessas escolas junto com o seu irmão. Então não é permitido pela lei que você matricule uma criança numa escola e outra criança em outra. Mas acontece muito e muitos pais não sabem que tem esse direito, tá bom? Os dirigentes de estabelecimentos de ensino devem comunicar ao Conselho Tutelar os casos de maus tratos, de reiteração de faltas injustificadas e de elevados níveis de repetência. Então vejam bem, todos nós na sociedade temos o direito o dever, aliás, o direito não, vou reconsiderar o que eu disse aqui e vou corrigir, tá bom? Vou retificar aqui o que eu disse. Todos nós temos a obrigação de cuidarmos das crianças e dos adolescentes, de trabalharmos e de concorrermos juntos para a sua proteção plena e não podemos jamais, em nenhuma circunstância, de maneira alguma, sermos coniventes ou negligentes com a criança. Portanto, ao verificarmos qualquer forma de violação dos seus direitos, isso deve ser passado para aqueles superiores a nós no nível hierárquico do serviço público. Portanto, se nós estivermos numa condição em que nós não tenhamos um outro profissional para, por exemplo, apontarmos algumas dessas questões, nós devemos então apontar para a polícia, para o Ministério Público, se for o caso, que é o responsável por cuidar desses direitos das crianças, por zelar pelo direito dessas crianças. Mas se formos professores ou atuarmos dentro de escola, nós temos que informar para os diretores, para os gestores, para que eles possam encaminhar ao Conselho Tutelar, tá bom? Então as escolas precisam zelar pelo cuidado, pela permanência e pela frequência das crianças dentro das escolas, tá bom? O poder público deve estimular pesquisas e novas propostas no campo educacional para atendimento dessas crianças. No processo educacional, deve-se respeitar os valores culturais, artísticos e históricos da criança e do adolescente. E os municípios devem estimular recursos e espaços para programações culturais, esportivas e de lazer para a infância e juventude. Tá
bom? O Conselho Tutelar é o órgão responsável, permanente e autônomo, ou seja, não pertence a nenhum governo e zela pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Cada município terá no mínimo um conselheiro tutelar, composto por 5 membros escolhidos pela população local através de eleição direta e terão um mandato de 4 anos, podendo ser reconduzidos. Para a candidatura é necessário que se comprove idoneidade moral, a idade superior a 21 anos e ter residência no município onde será conselheiro tutelar, se for eleito. A lei municipal ou distrital disporá sobre os funcionamentos dos conselhos tutelares, inclusive a sua remuneração, mas esse é um trabalho, portanto ele é remunerado e ele exige que seja feito de maneira exclusiva, é exigido que seja feito de maneira exclusiva. O exercício do cargo, de conselheiro é serviço público relevante e estabelece presunção de idoneidade moral. Novamente vemos isso, tá bom? As atribuições do conselheiro tutelar incluem atendimento à criança e adolescente em situações específicas, no aconselhamento também de pais, de promoção da execução de decisões e de encaminhamento de notícias de infrações, entre outras. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser vistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha legitimidade ou legítimo interesse, que são seus responsáveis ou o Ministério Público. Conselho Tutelar não é para fazer proselitismo político ou religioso, e isso nós vemos demais. Isso deve ser, o Conselho Tutelar não deve fazer proselitismo político ou religioso, como nós vemos muito nos dias de hoje. Ele tem a função de atender às competências que estão determinadas nos limites da sua atuação e da sua atribuição, e ele deve cuidar dos direitos das crianças e dos adolescentes, tá bom? Então, se você verificar, se você perceber que há algum tipo de atividade que não seja idônea, que não seja relativa às funções do conselheiro tutelar, denuncie para o Ministério Público, porque ele é o responsável pela fiscalização também dos conselheiros tutelares, tá bom? Muito bem, é isso que nós tínhamos para falar sobre o ECA. O ECA é um documento muito importante que trata do direito das crianças e dos adolescentes e ele não pode ser ignorado pela sociedade, tá bom? Não caiam na lábia, na conversa furada de gente maluca que acha que o ECA foi feito ou produzido ou criado para proteger infratores. A verdade é que se existem jovens infratores é porque o ECA não está sendo seguido na sua totalidade e integralidade. Essa criança está desassistida, está sofrendo processos de abuso e de violação da sua dignidade humana que estão induzindo a essa criança ou esse adolescente a cometer crimes, a cometer infrações legais, a cometer atividades que vão gerar para ela punições, inclusive uma possível internação numa fundação específica para atendimento de menores infratores, o que é, na verdade, a expressão da incompetência do Estado no cuidado dos nossos jovens, das nossas crianças e dos nossos adolescentes, tá bom? Desculpem se tiver um ruído externo, espero que não tenha. Vou tentar verificar aqui e vou soltar esse vídeo para vocês. E se tiver algum ruído externo, vocês me perdoem, mas devido ao tempo está muito difícil conseguir um local em todos os momentos que seja adequado para uma gravação silenciosa. Eu peço perdão a vocês e espero estar contribuindo. Esse material também já foi divulgado para vocês e estará disponível no Classroom. Um grande abraço e até a próxima.